Eu vim fazer aquele resumão sobre algumas páginas que eu já li sobre o livro do Joe Dispenza, Como se tornar um sobrenatural. É um livro grosso, extenso, complexo. Eu percebi que podia ser um pouco mais resumido, essa é a minha opinião. Ele entra numa complexidade que ele quer explicar até a partícula, mas cada um, eu quero deixar bem claro, defende aquilo que acha prático para ele explicar. Ele acha que ele entrega melhor assim, explicando detalhadamente, até as partículas, os átomos de energia quântico, tudo. Ele monta gráficos. É bem complexo. É como se fosse um estudo adentro, né, sobre manifestação em física quântica. Mas esse livro, até o momento, a quantidade que eu li, página e capítulo, ele não é o meu preferido ainda. Ele não é, porque eu tenho outros livros de física quântica, de mecânica quântica, lei da atração, que são bem mais interessantes, mais direto. E são fáceis de entender, são mais simples, né? É uma linguagem mais comum para nós, né? Então, depois, se vocês quiserem, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu trago os outros livros que eu já li, que são diretos e que vão te ajudar a manifestar o desejo de vocês. Lembrando que eu sou Natália, sou terapeuta, mentora e treinadora de mulheres. Qual a metodologia que eu uso na física quântica? Nas minhas mentorias é física quântica. Balharei tudo. Não vou editar esse vídeo. E eu gosto de vídeos assim, caseiros. Eu não gosto muito de ficar assistindo no YouTube vídeos complexos, cheios de edição, sem naturalidade, sem espontaneidade. Então, eu acho que isso perde a essência, porque você pode ouvir os meus vídeos até lavando a louça. Ou até lá fora, sentado debaixo de uma árvore, você põe lá no cantinho o celular e fica ouvindo os vídeos. Eu sei que não tá tão profundo o estudo, mas eu acho que eu tô começando agora, né, aparecer mais na câmera, porque eu não gosto muito de ficar aparecendo na câmera, então, mas o meu trabalho pede que eu apareça, né, o meu trabalho necessita que eu apareça para divulgar mais o meu trabalho. Eu gosto mais de atendimento online, ver outra pessoa para conversar, ou físico. Eu tô trabalhando isso, né, com os meus mentores, para ajudar a soltar, para mim conseguir conversar sobre o assunto sem perder a linha de raciocínio diante da câmera. Então, já ajuda eu aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você tá achando, se eu tô evoluindo nos vídeos, se vocês estão gostando assim. E deixem sugestões aqui nos meus comentários. Se você assiste meus vídeos e não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque é assim, no simples, mas que a gente entrega alguma coisa para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tava lendo e vendo os meus vídeos, fala, cara, eu podia ter falado mais coisas sobre isso, mas olha, ligar a câmera e contar tudo é outra história. Mas eu quero continuar tentando, porque uma hora vai sair tudo fluido, tudo perfeito, do jeito que vocês gostam, aquele conteúdo bem incisivo, que tem começo, meio e fim, né? Então, na página 26, para dar um resumão, até sobre o livro em si, é o seguinte, ele usa palavras muito complexas, ele tem gráficos, né, no livro, e as palavras dele é muito complexa. E eu gosto de livro mais simples. Se vocês quiserem no próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Nath, traz os livros que você já leu e que são diretos pra gente trocar figurinha aqui no YouTube. Aí eu trago e eu comento sobre eles. Eu gosto muito. A linguagem é simples, fácil de entender, e você pratica a técnica no dia a dia, parece que você entende de primeiro momento. E esse livro, ele não é um livro fácil de entender assim de primeiro momento. Quem está começando agora na física quântica, na lei da atração, esse é um livro para um pouco mais de meses de estudo, não para o seu primeiro momento. É uma dica minha. Eu não começaria por ele, tá? Eu começaria por outros, né?
Peça Será Atendido, dos Abraham Hicks, né? O livro do Bashar, que mais? William Sanches também é muito bom, com relação à lei da atração, os primeiros livros que ele fez, sabe? Eu tenho outros livros aqui, eu não tô lembrado o nome, são tantos, gente. Mas, vamos lá, eu vi assim, e falei, nossa, e eu assisti meus vídeos depois, que eu divulguei sobre esse livro, eu falei, nossa, podia ter falado mais coisas, podia ter falado isso. Ele usa algumas palavras tipo campo quântico, que mais que ele usa? Domínio tridimensional, são as palavras complexas, assim, que eu acho, né? Desconhecido. E tem outra aqui que eu vi, campo unificado. Gente, essa palavra não é comum. Se vocês falar pra mim que essa palavra é comum, eu tô muito, assim, no prézinho da escola, quinta série. Porque esse daqui, campo unificado, você sabe o que é campo unificado? Gente, você tem que ler tanto o livro para descobrir o que é campo unificado, que eu demorei, assim, ou eu tô muito, assim, com a linguagem quântica não atualizada, que eu não prestei atenção, ou que eu não entendia, mas ele usa muito essa palavra, campo unificado. E eu, gente, o que é campo unificado? Porque tem campo quântico, domínio e campo tridimensional, e ele vem com campo unificado no meio, bagunçou tudo na minha cabeça. E depois eu fui ler no livro, aí eu fui entendendo. E eu li para vocês na página 26, de campo, essa palavra de novo, campo unificado, que quase todas as páginas, quase todas as páginas aparece essa palavra, campo unificado, que o significado é o observador. Somos nós. Somos nós, né? E aí ele fala de campo tridimensional. É aqui a nossa dimensão, tá? Que a gente aqui, os terrestres, que não são reikianos, eles estão em terceira dimensão. Terceira. Quem é reikiano vai estar em quinta dimensão, sempre. Eu fui numa terapeuta reikiana, eu fiz reiki com você acessou a quinta dimensão, tá? Então, vou logo avisando. Quem fez reiki já acessou a quinta dimensão. Consegue se manter ali durante a sessão e um pouco depois. Aí, depois, você volta para a terceira dimensão. Tem pessoas que muito evoluídas, se mantêm, quando recebem as sessões de reiki, se mantêm na frequência de quinta dimensão. Porque, às vezes, ela faz uma vez na semana, uma vez no mês, a cada 15 dias, né? Então, ela se mantém em quinta dimensão. É o poder de cura, para quem não sabe. Olha, eu entrei num veio porque tem a ver com física quântica. E como ele falou de tridimensional, eu queria traduzir um pouco para vocês sobre isso aqui. Porque não adianta eu ler uma página aqui e falar, olha, a lei da atração, se você pensa, o que você pensa, você atrai. O que você pensa, acontece isso. Não adianta a gente falar sobre isso e não saber a raiz de algumas coisas básicas, o suficiente para nós, né? Então, lá. Aí ele fala do campo unificado. O que é o campo unificado, gente? É o observador. Quem é o observador? Somos nós. Eu não utilizo esse tipo de linguagem, eu acho muito complexa. Eu acho que a lei da atração, ela tem que ser algo simples, prático e fluido. Óbvio, cada um trabalha de uma forma. É indiscutível. A gente não pode discutir a forma como o outro escreve um livro ou trabalha. Mas eu tô trocando essa figurinha porque eu tô escrevendo um livro. E aí eu percebo que a pessoa enrola 4 ou 5 capítulos para entregar 2 frases, né? Porque eu só leio livros para mim, porque a minha mente só gosta de ler livros que tenha sentido, que tenha começo, meio e fim. Eu não gosto de ler livros que me deixam com ponto de interrogação. Para mim, a leitura ela está associada a um conhecimento vasto. Ela não está associada a um conhecimento que me deixa em situação vaga, que me deixa sem preencher essa lacuna que eu estou buscando no livro. Eu busco um preenchimento de conhecimento e não mais dúvidas, entende?
Talvez lá no final do livro eu tenha uma melhor opinião sobre ele. Ele é bom? É, mas ele não é o meu preferido e ele não tá na escala assim dos 10 melhores. Não está. Eu acho que ele não vai entrar, né? Pela complexidade dele, pela forma como ele faz. Lógico, ele é uma pessoa assim extremamente inteligente, mas é igual eu falei, eu gosto de coisas mais práticas. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. O próximo vídeo eu trago um dos livros mais diretos de lei da atração, mais prático de manifestar o desejo de vocês, tá bom? Vamos ler aqui a página seguinte, que é a página 27. Eu grifei só um trechinho aqui em cima, não sei se dá pra ver, tá amarelinho? Então, eu grifei aqui em cima. Eu tô gravando esse vídeo à noite, são mais de 10 horas da noite, porque eu terminei tudo agora, tá? Serviço, meu trabalho, minhas clientes e a casa também. Então, eu vim aqui fora gravar. Não tô escolhendo cenário, eu só sento, ligo o celular e começo a gravar. Porque eu acho que o simples funciona tão bem quanto algo muito elaborado que não entrega aquilo que a gente quer ouvir. Vamos lá, página 27. É melhor usar música que o impeça de pensar e não invoque lembranças. Você sabe por que ele tá falando isso na página 27? Ele tá falando pra gente colocar música, colocar uma frequência. Eu vou sugerir frequência 528, 1111 a 432. Mais pra frente eu indico outras frequências. Lembrando que existe algumas músicas que a gente coloca que alinha com a frequência do nosso desejo de manifestação, na hora que a gente está fazendo a meditação. É melhor uma música do que impeça... Tá, quando ele fala é melhor uma música que impeça de pensar e não invoque lembranças. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado na hora de meditar, por isso que ele pede para pôr uma frequência, uma música, porque a gente não pode ficar lembrando do passado, das lembranças. Quando ele fala de lembranças aqui, ele fala sobre o passado, pra gente não ficar pensando no passado. Como que você vai conseguir sonhar livre, sonhar, se libertar, manifestar o seu desejo, realizar ele, se você está conectada ao passado? Porque se você viver pensando no passado, o que você podia ter feito ou deixou de fazer, você não está pronto pro desconhecido. Quando ele fala você não está pronto para o desconhecido, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o novo. Se você está conectado ao passado, às lembranças, olha, ontem no meu trabalho, eu vou te falar, Nath, não foi fácil não. Pronto, ali você já não consegue entrar numa meditação para se conectar com o seu desejo. Faz sentido para vocês? Aí ele fala, olha, se você coloca uma música, já ajuda você a exercitar o cérebro para não se lembrar do passado. Para você não ficar lembrando das suas lembranças. Coisas até que você viveu ontem, né? Ou há 20, 30 anos atrás. Ou que alguém falou alguma coisa para você. Se você estiver conectada com isso, você não vai conseguir manifestar. Como que você vai se alinhar com o seu eu interior? Comenta aqui, como que você vai se alinhar se você não esvaziar a mente e não se alinhar? Não fazer as respirações corretas. Que mais? Não invoque... Tá. Se você estiver conectado ao passado, você não está pronto para viver o desconhecido. Aí ele fala sobre isso, o desconhecido. Eu falei, meu Deus, que desconhecido que ele está falando. Jesus, será alguma coisa oculta? Não, não é nada oculto. O desconhecido que ele fala é o novo. Se você está atrelado ao passado, você não vai conseguir viver o novo, o desconhecido. Correto? Faz sentido para vocês? E aquilo lá que a gente estava lendo era só a parte da introdução. No capítulo 1 conta a história de Ana, né? Vou dar um spoiler para você, óbvio que vocês têm que ler o livro. Eu achei linda essa história dela. Foi assim, me deixou maravilhada. Eu falei, nossa, esse livro vai ser incrível, né? Porque essa história é muito bacana.
Mas ele precisou contar essa história para ele contar a parte burocrática da física quântica. Moléculas, átomos, gráficos, sabe? Frequências e tudo mais. Porque ele tem pessoas que gostam de explicar dessa forma. E tá tudo bem. Ana, no capítulo 1, ele conta a história de Ana. Essa mulher sofreu tanto na vida. Tava tudo bem, sabe? Até aconteceu um negócio muito grave com o marido dela. Desestabilizou toda a família dela. Ela e os filhos. E ela se questiona. Quando ali as coisas começam a dar tudo errado, sabe? Ela se questiona e no primeiro momento ela começa a culpar ele. Ela culpa ele por tudo que ele deixou de fazer. E depois de um tempo, ela começa a culpar ela mesma. E aí começa o julgamento, que a gente chama, o julgamento do outro e de si. E aí ela entra num ciclo que ela procura um culpado para tudo que vem acontecendo na vida dela. Tudo, exatamente tudo. As coisas começam a ficar muito ruim na vida dela, mesmo. Olha, de perder casa, ela fica muito doente. Ela fica realmente muito doente, ela entra num relacionamento muito tóxico, né, que acaba destruindo ainda mais a vida dela. Ela sobrevive, se vocês querem saber, ela sobrevive. A vida dela começa a transformar quando ela começa a buscar a lei da atração, ajuda, volta a fé novamente na vida dela. Porque lei da atração tem que ter fé para acreditar, não tem como você não acreditar num Deus maior que está cuidando de tudo isso. E ela começa ela analisava tudo que acontecia na vida, só que ela continuava nas emoções do passado. Lembra? Ela começava a julgar, isso atrasava ela e atraía muita coisa ruim para ela. Ela ficou muito doente, ela ficou muito debilitada. E falida, né, financeiramente, porque é uma das coisas que mais envolve a reclamação e o julgamento, mexe também no financeiro. Quando você tem rancor, mágoa, reclamação e julgamento, você leva para o lado de decair o financeiro e a sua saúde física também. O mental dela também ficou extremamente abalado. Ela começou a fazer as práticas do Joe Dispenza, né? Vocês vão ler lá. E ela ficava no sofrimento do passado. Eu vou ler um trecho aqui. Deixa eu levantar aqui. Como não conseguia pensar além do que sentia, constantemente, e uma vez que as emoções são registro do passado, como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são registro do passado, ela não conseguia ver saída além do sofrimento que ela estava ali. Ela focou em ficar assistindo o sofrimento dela, remoendo aquilo dentro dela, ruminando ao mesmo tempo, e ela ficou atrelada ao passado. Lembra que a gente vem falando que a gente ficar atrelado ao passado não faz com que a gente tenha a possibilidade de ver o novo. Faz sentido? Então, a história da Ana, nesse livro, até agora, foi uma das que eu mais gostei e me prendeu, assim, do começo ao fim. Espero que eu tenha melhores opiniões sobre esse livro. A gente vai acompanhar os próximos capítulos. E uma vez que as emoções são registro do passado. Gente, as emoções, vocês acreditam que está atrelado ao passado? Então, procurem pensar positivo. Mas olha, eu vou tentando pensar positivo e do nada eu já tô lá pensando de novo num pensamento negativo e começa a decair. É normal. Você vai treinando, tá? Você coloca uma frequência, eu já dei aqui a frequência para vocês, 528, 1111, 432 Hz. Tem no YouTube, tá bom? Você escolhe uma dessas três e escuta um pouquinho o seu cérebro. Você vai acostumando o seu cérebro a uma coisa que vai te fazer bem, né? Então você começa a falar coisas boas, porque o que você fala também a sua mente entende, né?
tudo isso está atrelado a um sentido lógico de energia e frequência. Outra palavra que ele usa muito, ele trabalha com coerência cardíaca. Achei interessante. Não utilizo muito essa técnica, mas ele utiliza muito. Eu acho interessante. A Ana, a história da Ana no capítulo 1, ela estava viciada nas emoções de sofrimento do passado. Então, ela não conseguia dar um passo para frente para a vida dela mudar. A vida dela começou a mudar quando ela começou a fazer as práticas, né, de lei da atração. E ela começou a sair do buraco. Até a saúde física dela se restaurou. A vida dela também. E ela utilizou, né, coerência cardíaca. Induzia a resposta de estresse e fazia o coração bater de modo incoerente e desorganizado. Quando a pessoa está no vício de emoções do passado, o que acontece? O coração entra em incoerência e desorganizado. Ele não vai sentir felicidade, ele não vai sentir alegria e amor. Não tem como você manifestar nada se não for na frequência do amor, da alegria e da felicidade. Então, o vício a essas emoções do passado fazia com o quê? Ela não tinha coerência cardíaca. Ela tinha incoerência cardíaca e desorganização nessa frequência cardíaca. Fez sentido? Ficou bem explicado essa parte. Então, isso gerava estresse, fazia emoção de dor e sofrimento, ansiedade, que ela sofria de ansiedade. Quando você sofre de ansiedade e estresse, você acha que o teu coração vai entrar organizado na felicidade e no amor? Não. Então, vamos cuidar bem aí do coração, vamos respirar fundo, vamos perdoar, vamos liberar para vocês conseguirem manifestar tudo que vocês desejam, tá bom? Esse vídeo ficou longo, ficou bom, né? A gente gosta de conversar. Então, vocês vão descobrir a história da Ana e a vida dela muda 360 graus. Da mesma forma que ela foi no fundo do poço, quando ela chegou lá, a vida dela começou a mudar para melhor, graças a Deus. E é uma história real, tá, gente? É uma história real da Ana. É um testemunho real. E eu achei interessantíssimo. Mas por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aqui, ó, nos comentários sobre os vídeos. Se vocês querem mais livros, que a gente comente sobre física quântica, sobre mecânica quântica, que tem uma leitura mais direta. Ai, Nath, eu quero que você me ensine alguma técnica de manifestação. Só se tiver algum comentário no vídeo pedindo, aí eu ensino para vocês alguma técnica, tá bom? Para vocês fazerem em casa. Um beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês.